Agora, senador, sempre que há algum crime de repercussão ou algum evento como esse do Rio de Janeiro, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, há uma compreensão generalizada na sociedade e genérica também, às vezes excessivamente genérica para quem não é operador do direito, né, de que a nossa legislação criminal, ela é claro, há pontos a serem acertados, outros que já foram melhorados, mas no geral é uma legislação fraca, a legislação penal. O senhor concorda que a nossa legislação é condescendente ou não com quem comete crime, homicídio, crime de trânsito, latrocínio, com menor de idade? Aliás, acho que está no Senado, né? Aquele projeto aprovado na gestão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que reduz a maioridade penal de 16 para 18 anos. O senhor acha que, no geral, a nossa legislação penal é fraca? Isso serve como razão para índices de criminalidade mais altos, por exemplo? No geral, ela é fraca. E a interpretação e aplicação da lei, entendo que tem tido muita liberalidade, né? E aqui, eu fui juiz 22 anos, então a gente respeita as instituições, respeita o judiciário, mas às vezes você tem a lei, que até é um pouco mais impositiva, mas você tem uma interpretação que é ruim. Posso te dar um exemplo aqui que foi algo que me assustou nas últimas semanas. Teve a notícia recentemente de um juiz de Pernambuco que foi assassinado. Sim. Ainda estão investigando para saber se ele foi assassinado num latrocínio, queriam roubar o carro dele, ou se foi alguma coisa vinculada à profissão. 3 indivíduos que o abordaram quando ele chegava na casa dele de carro e acabaram assassinando com um tiro o juiz. Pois bem, esses indivíduos foram identificados e foram presos. E aí se descobriu que um deles havia sido acusado por um assassinato anterior. E nessa acusação de assassinato, era um homicídio praticado com requintes de crueldade contra uma mulher. Falou homicídio porque o feminicídio só contém violência doméstica. E era num contexto de uma disputa de drogas. Consta lá que ele e outras pessoas mataram uma mulher por questões relacionadas a drogas, a paus, com pedaços de madeira e pedras com requinte de crueldade. O Ministério Público pediu a prisão dele e o juiz indeferiu. Isso foi em março desse mesmo ano. Veja, então o juiz teve uma oportunidade de decretar a prisão preventiva de um indivíduo envolvido no assassinato com requinte de crueldade, um indivíduo que tinha conexão com o mundo das drogas. Entendeu, no entanto, lá, não por uma questão de prova, mas entendeu que não era o caso de decretar a prisão. Não por falar, falta prova suficiente, sim, nada disso. E aí o que acontece? Em outubro desse ano, esse mesmo indivíduo mata esse juiz, outro juiz, né? Então, assim, às vezes tem uma aplicação excessivamente leniente da lei por parte do judiciário que também acaba prejudicando. Por isso que, às vezes, daí o legislador, a gente lá também, a gente quer deixar a lei um pouco mais objetiva, sem dar muita margem de interpretação, para levar alguns resultados mais contundentes no combate ao crime. Esse argumento que é apresentado, em São Paulo tem muito disso. Todo o Brasil tem esse problema, né? Mas em São Paulo o número de roubo, furto de celular, roubo de carro é muito grande. E um argumento da Secretaria de Segurança Pública que é esse, que geralmente quem é pego cometendo um crime assim já está sendo pego pela segunda, terceira ou quarta vez, difícil que seja a primeira vez. Esse argumento de que eu prendo e a justiça solta, ele faz sentido ou não? É um argumento que tem a sua pertinência. A gente tem problema legal também, a nossa lei. Mas tem como deixar alguém preso? Por exemplo, se alguém for tem que mudar. A polícia prende um cara em flagrante roubando um celular no trânsito. Esse é um crime grave a ponto de deixar o sujeito preso? Se for roubo, que envolve uma violência, uma ameaça, sim. Só furto, normalmente não. A lei não permite que o juiz imponha ali uma prisão preventiva. Quem sabe, talvez, se ele for multi-reincidente, aí é possível. Mas se for pelo menos a primeira vez que tem algum... Não que é a primeira vez que ele praticou, mas se é a primeira vez que ele tem o registro, aí é mais difícil. Agora, roubo à mão armada, né, eu particularmente entendo que a gravidade, a violência embutida nesse ato deveria justificar a decretação de uma prisão, desde que preenchido o requisito probatório. O que a gente não pode é botar gente inocente na cadeia, né?
Então, olha, não, está constatado que esse indivíduo realmente praticou um roubo, tem testemunha, ele foi identificado, foi encontrada a arma com ele, às vezes ele foi até preso em flagrante com a coisa roubada. Tem que ter um rigor, porque senão você acaba estimulando, a pessoa sai sem ter uma resposta da justiça. O que ela sente? Eu sinto vontade para praticar um outro crime. Como foi esse caso do assassino. Veja, olha, ele foi pego num caso na qual ele praticou um assassinato com requinte de crueldade. Ao invés de ele ficar preso, houve uma leniência. Ele foi solto, qual que é a interpretação dele? Eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Tem um argumento de que colocar a gente que cometeu crime sem gravidade ou um crime sem violência na cadeia é um mau negócio porque, de certa maneira, o Estado está alimentando o crime organizado. É claro que a gente parte de um princípio de que os presídios estão dominados pelo crime organizado, o que é um problema em si, não é? Como é que o Estado faz, senador, para retomar controle de presídio, por exemplo? Eu repito, daqui a pouco a gente vai entrar no episódio do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro agora, teve aquele caso daqueles 3 médicos assassinados, né? O irmão da deputada Sânia Bonfim, inclusive, foi um deles. Supostamente porque a milícia confundiu um médico com um miliciano que estava jurado de morte. Um negócio... E é uma história assim que se alguém contasse, difícil acreditar, né? Alguém é morto porque é confundido com um miliciano. E aí o assassino é assassinado a partir de uma decisão tomada num tribunal do crime, feito dentro de uma cadeia. É tudo muito louco, né? Como é que retoma o controle de um presídio? Eu acho que é importante colocar, Colombo, que não tem uma fórmula mágica, né? Então, o que tem que fazer? É trabalho duro, é investimento, não tem assim, vou aprovar essa lei e vai resolver os problemas do mundo. Vou adotar essa estratégia e vai resolver os problemas do mundo. O que eu fiz na época que era ministro da Justiça? Nós criamos uma chamada Força de Intervenção Penitenciária, que era formado por policiais penitenciários federais e policiais penitenciários convocados dos estados. E essa força agia onde havia uma emergência, mas também a nossa ideia era utilizar essa força para ir melhorando os piores presídios do país. Um deles, foi uma experiência interessante, nós enviamos eles lá para a região metropolitana do Pará, de Belém, perdão, no Pará. Lá tinha um complexo penitenciário chamado de Santa Isabel. E o presídio principal estava dominado pelo Comando Vermelho. Tanto que estava pichado na porta, em letras gigantescas, na porta do presídio, para você ter uma ideia, CV. E o que tinha? Tinham quebrado todas as portas das celas e os presos ficavam ali dentro, sem qualquer espécie de controle. O sistema penitenciário simplesmente colocava comida lá na porta, eles pegavam e eles distribuíam entre eles mesmos. E outros presos acabavam sendo vítimas do crime organizado. Sim, regra ficavam zero, sujeitos à extorsão, à venda de alimentos fornecidos pelo próprio Estado. Nós mandamos essa força de intervenção penitenciária. Eles botaram ordem lá em mais ou menos 30 dias. Reestruturaram todo o presídio, com disciplina rigorosa. Tá? O que aconteceu concomitantemente? Quando se controlou o sistema penitenciário ali da região metropolitana, os índices de criminalidade na cidade de Belém caíram lá embaixo. A partir do controle do presídio. A partir do controle do presídio. Então é possível. Agora, a gente, infelizmente, né, eu fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos, no Ministério da Justiça, não conseguimos dar prosseguimento por conta da minha saída, mas é algo que também a gente não podia fazer ao mesmo tempo em todos os locais do Brasil. Então tinha que ir por partes, situações de presídios mais graves, para a gente ir melhorando. Agora, existem situações... em Manaus, teve uma revolta de presos, um grupo de presos de uma facção invadiu uma ala do presídio, mataram 50 e tantos outros presos, degolação, aqueles negócios extremamente bárbaro. A gente foi lá, mandou a força de intervenção, foi ver o que tinha acontecido. Aí um diagnóstico, né, o que me foi colocado na época. O estado do Amazonas tinha mais ou menos 5 mil presos. O último concurso tinha sido em 1986 para policial penitenciário e eles não tinham 100 policiais penitenciários na ativa. Então aí não tem como dar certo. Por isso que eu digo, não tem fórmula mágica. Você tem que investir e você tem que tratar isso com estratégia. Não é bang-bang, não é tortura de ninguém, não é violência, não. Mas você tem que ter disciplina penitenciária e para isso você precisa ter treinamento dos agentes penitenciários.